Aleluia. Jesus é bom? Jesus é bom na tua vida? Aleluia. Deus tem uma palavra para você nessa noite, sabe, irmãos? Como tem para todos nós. Mas hoje à noite, irmãos, eu quero te incentivar. Hoje à noite eu quero trazer um incentivo para a tua vida. De algo que mudou a minha vida. Precisa tocar a sua vida hoje à noite, em nome de Jesus. Sabe, hoje eu quero falar sobre orar em outras línguas. O benefício de você orar em outras línguas. Nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento muito forte em nós. O poder da oração em outras línguas, o benefício de orar em outras línguas. Então hoje à noite nós vamos nos prender nesse assunto, e possa ser que de alguma forma seja novidade para você, e ao mesmo tempo seja repetitivo para alguns, mas é algo que é necessário ser dito e redito e revisado e relido pela igreja. Por quê? Porque temos vivido, irmão, nessa geração, uma igreja secularizada. O que é uma igreja secularizada? É uma igreja acostumada e normalizada, uma igreja muito ligada ao contemporâneo, muito ligada às estações que estamos vivendo, ao tempo que estamos vivendo. Você não é natural, você não foi chamado por Deus para ser natural, para ser comum. E nós temos vivido uma época onde a igreja tem se acostumado. É normal. Não, pastor, é caretice. Não, pastor, não é bem assim não. Não é bem assim não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. A igreja é sobrenatural. A igreja é uma embaixada do céu na terra. Amém? A igreja é a representação do Senhor Jesus aqui na terra. E os naturais, os que estão se enganando, irmãos, se não mudarem, vão cair. Isso não é praga pastoral, não. Porque quem brinca com fogo se queima. Sabe, irmãos, estamos nos aproximando de um tempo na terra em que será muito claro a diferença entre o joio e o trigo. Jesus disse que não ia precisar separar. Não precisa separar não. Deixa junto. Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo que o ímpio vai ser muito distinto, como o branco e o preto são diferentes. O ímpio e o justo vão ser diferentes. O justo, quem é santo, se santifique mais. Quem está sujo, se suje mais. Quem está limpo, se limpe mais. E tudo que o diabo quer é que a gente se misture. Porque se misturando, aí fica 50 tons de cinza. Mas Deus quer branco no branco, preto no preto. Quer que fique muito distinto. Não estou sendo racista aqui, amém, irmãos? Estou falando de cor. Estou falando de clareza. Eu estou falando de contraste. Quem mexe com imagem sabe do que eu estou falando. Quando você mexe com brilho, quando você mexe com contraste de uma foto, quando você aumenta o contraste, aquilo que é branco fica mais branco, aquilo que é preto fica mais preto. Quando você tira o contraste, fica mais cinza, porque mistura o branco e o preto. É a mesma coisa que está acontecendo com a igreja hoje. Está ficando tudo cinza, a gente já não sabe mais o que é crente, o que não é crente. Tem um monte de crente 007. Oxe, tu é crente? Sou desde 1900 e bolinha. Parece não. Eu quero te dizer,
Você foi chamado para ser luz. Luz, 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 luz. Amém? E luz foi feita para dar contraste. Então, pastor, por que o senhor está falando isso? O que é que isso tem a ver com oração em outras línguas? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o primeiro ponto do que eu vou falar. Qual é o primeiro ponto que o senhor vai falar, pastor? A oração em línguas é para todo mundo. A oração em línguas é para todo mundo? Não, é para todo crente. Pastor, o que é necessário para orar em outras línguas, ou falar em línguas estranhas? Ser crente. Quem é crente aqui? Então você já é apto a orar ou falar em línguas estranhas. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Aleluia. 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 Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, Pai. Aleluia. Aleluia. Espera que eu acho que eu esqueci eu troquei o versículo aqui, irmãos. Versículo 14. Aliás, 18, versículo 18. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Paulo, queridos, ele falava em línguas, ele falava em línguas estranhas, mais do que todos os irmãos. Ele estava dizendo à igreja de Coríntios. Imagina alguém da envergadura de Paulo, alguém do tamanho de Paulo dizendo isso. E você vai ver em todo o livro de Atos, todas as vezes que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, quem estava do lado percebia que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo por um motivo. Eles falavam em outras línguas. Eles falavam em línguas estranhas. Então nós precisamos entender que para a igreja primitiva é a igreja dos primeiros 100 anos depois de Cristo, do ano 0 ao ano 100, a igreja primitiva, ela era normal falar em outras línguas, em línguas estranhas. Elas eram ensinadas a isso. Amém? Abra comigo no livro de Atos, capítulo 2. A gente vai ler muito Bíblia hoje, irmãos. Se você quiser anotar os versículos para poder ler em casa. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2, está aqui, né? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia. Veja só,
eles ficaram em Jerusalém, até que do alto eles foram revestidos de poder, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. De repente estavam todos reunidos na casa, enquanto veio o som como de um vento impetuoso e tomou aquele lugar, e línguas como de fogo foram repartidas, e eles foram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. Eles passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito Santo lhes concedia. Agora abra lá em Atos capítulo 10. Isso aqui eu vou procurar aqui, o versículo. Atos capítulo 10. Eu quero só o versículo aqui. Versículo 44. Nesse texto aqui, deixa eu só elucidar o texto. Deus fala com Pedro, que estava na praia de Jope, para ir até a casa de Cornélio. E Deus fala com Cornélio, que era um gentio, um descrente, para mandar 2 homens atrás de Pedro e trazer Pedro até ele. Quando Pedro chega até ele, Pedro começa a pregar o evangelho. É a primeira vez que Pedro prega a alguém que não é judeu. E quando Pedro prega esse texto, por isso que eu fui logo para o versículo 44, para a gente ir adiantar o passo. Você pode ler o capítulo 10 e 11 de Atos, fala sobre esse texto, é maravilhoso. Mas no versículo 44 diz assim, ó: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Diga comigo, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. Amém? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, veja só, quem são os fiéis da circuncisão? Os judeus. Os judeus eram circuncidados, os gentios não eram circuncidados. Então, uma turma estava na casa de Cornélio, eram incircuncisos, e os circuncisos ou circuncidados foram com Pedro até a casa de Cornélio. Os circuncidados já tinham sido batizados, já estavam cheios do Espírito Santo, já eram igreja. E aí eles chegam na casa de Cornélio junto com Pedro. Aí veja o que diz aqui no versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então eles estavam admirados, por quê? Porque eles achavam que o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, só era para vir sobre os judeus. Mas eles estavam vendo com os seus olhos que caiu sobre os gentios. Então, aquilo que eles viram em Pentecostes, eles estavam vendo sobre os gentios, correto? Agora veja por que eles viram isso. Versículo 46. Pois os ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então, eles souberam que eles foram batizados com o Espírito Santo. Como foi que eles souberam? Porque viram eles falando em outras línguas e glorificando a Deus. Então, o falar em línguas é uma evidência externa. É a primeira evidência quando o Espírito Santo repousa sobre alguém. Quando o dom do Espírito, quando
batismo do Espírito, ele repousa sobre alguém, a primeira manifestação é você ter essa linguagem de oração, é você falar em outras línguas. Amém? Glória a Deus. Agora vá no capítulo 19, versículo 1 de Atos. Você vai ver que isso vai se repetir durante o livro de Atos todinho, esses exemplos aqui. Parece cansativo, irmãos, mas não é não, irmãos. É porque precisamos estudar. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. O que é batizado em nome de Jesus? Receberam, nasceram de novo. Aleluia. Agora o melhor vem aqui. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E aqui podia ter um ponto, terminando o versículo. Mas não tem, e para a glória de Deus. Porque diz aqui: e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Você vê, no capítulo 10, 44 ao 46, diz que eles falavam em línguas e glorificavam a Deus. Agora no capítulo 19, diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Mas sempre a evidência de falar em línguas, desde Pentecostes, cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas e profetizando, falando em outras línguas e glorificando a Deus, falando em outras línguas e falando em outras línguas e... Nós percebemos, irmãos, uma conexão entre essa experiência do batismo do Espírito Santo com a evidência externa ou experimental e visível do falar em outras línguas. Pastor, por que o senhor está batendo tanto nessa tecla? Para que ninguém nem nada roube de você esse ensinamento. Aleluia. E eu confesso, irmãos, que nunca eu comecei a ministrar sobre batismo com o Espírito Santo com tanta ênfase, no falar em outras línguas, como estou hoje falando para vocês. Então eu quero que isso fique registrado nas câmeras, mas no coração de vocês. Amém? Porque vocês serão cheios do Espírito Santo. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Sabe quem pega essa palavra hoje, irmão? Será cheio do Espírito Santo. Essa palavra não é minha, a unção não é minha, o Espírito Santo não é meu, nada é meu. Eu sou um garçom nessa noite, te servindo nessa noite. E se você crê, irmão, você vai andar no outro nível de vida com Deus. No outro nível de vida com Deus. Porque o Senhor pode me levar daqui para outro lugar, mas essa palavra vai ficar enraizada na sua vida para sempre. Pastor, o senhor vai sair para algum lugar? Vou não, irmão. É o que tem para hoje, sou eu, seu pastor, amém? Mas eu estou dizendo que o Espírito Santo pode me levar para outro lugar. Mas o que eu estou pregando para você vai ficar no seu coração. Aleluia. Então sempre, irmãos, a evidência. Você vai ver em Atos dos Apóstolos isso aqui. Aleluia. Pastor, qual é a diferença de nascer de novo e ser batizado com o Espírito Santo?
Preste atenção, irmão, são duas experiências distintas e iniciais na vida do crente. Existem promessas para essas duas experiências no Antigo Testamento. Jesus fala sobre essas duas experiências no Novo Testamento. E existe a confirmação delas no Novo Testamento também. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e colocaria um espírito novo dentro do homem, e colocaria o seu espírito também dentro do homem. Isso é o quê? Novo nascimento. Mas lá em Joel, fala que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Uma coisa é colocar dentro, novo nascimento. O Espírito Santo vir sobre toda a carne, sobre revestimento de poder. É outra experiência, sobre, ou dentro, novo nascimento. Sobre, revestimento de poder. Novo nascimento é o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo sobre nós é um revestimento de poder. Essas duas experiências são experiências distintas, mas que são altamente vivenciáveis para todo crente. Amém? Quando Jesus ressuscita, irmãos, abre comigo em Atos capítulo 1. Eu não vou abrir os textos de batismo porque esse não é o assunto. Eu estou falando de falar em línguas. Então eu estou dando só uma esclarecida em batismo para a gente falar mais sobre falar em línguas. Então não vou abrir nos textos sobre batismo, porque isso vai ficar para outro dia. Amém? Senão corre meu tempo todinho e eu não falo o que eu tenho que falar. Mas Atos capítulo 1, já abriu aí, Jess? Bota aí, Jess, por favor. Pronto. Veja só. Aqui, os discípulos, aqui em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias com os seus discípulos, aparecendo para um, aparecendo para outro, aparecendo para todos, aparecendo para Maria, aparecendo para os discípulos em Emaús e tal. E as últimas recomendações de Jesus, ele começa a dar aqui no capítulo 1 de Atos e no capítulo 24 de Lucas. Mas aqui ele diz algumas coisas interessantes. Diz assim, ó: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouviste. Preste atenção. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Veja só. Não se ausentassem de Jerusalém. Entenda. Os discípulos já eram nascidos de novo. Mas eles, mesmo assim, não podiam ainda se ausentar de Jerusalém. Mas qual era a ordem de Jesus? Que eles pregassem o evangelho em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Por que isso não podia se cumprir ainda? Porque ainda não se cumpriu a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai que ainda não tinha se cumprido? Aí a gente vai abrir. Deixa eu pegar o texto aqui para vocês. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Qual era a promessa do Pai? Joel 2, 28 e 29. Aí. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã... Joel, filho, Josué não.
Culto fé. Jó é o profeta menor, mano. Isso. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Diga sobre. Ok. Toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. E acontecerá depois que... até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, existia uma promessa de Deus específica sobre o Espírito Santo, sobre esse revestimento de poder. Agora abre em Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Irmãos, eu estou costurando como se costura uma toalha de crochê. Montando uma ideia, um pensamento, uma estrutura na sua mente, para que seja irrevogável o que Deus vai fazer com você ainda hoje. Aleluia. Olha só o que Jesus estava dizendo em Lucas: eis que envio sobre vós, de novo Jesus está falando, vós a promessa do meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Agora volta lá para Atos capítulo 1, versículo 4. Aí veja que coisa linda está escrito aqui. Não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, aonde? Joel, capítulo 2. De mim ouvisse. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Aqui em Atos, ele está confirmando tanto o que Deus falou através do profeta Joel, no capítulo 2, como o que ele falou em Lucas, capítulo 24, 49. E aqui ele confirma: fiquem em Jerusalém. Aí no capítulo 5, no versículo 5 ele diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Aí ele diz isso. Quando é no capítulo 2, 7 dias depois dele ter dito isso, dele subir aos céus, 7 dias depois, estavam todos reunidos em Jerusalém, não estavam ausentados, quando de repente um som como de um vento impetuoso invade a casa onde eles estavam reunidos, e todos são cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia! Então preste atenção. Alguns pontos eu queria ministrar aqui sobre esse ponto aqui sobre batismo no Espírito Santo. E um deles é: você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo. Você pode ser um crente salvo, ser arrebatado no dia do arrebatamento, sem nunca ter sido batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Não é obrigado a ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo. Mas é impossível ser uma testemunha e cumprir o propósito na sua plenitude sem ser batizado com o Espírito Santo.
Pastor, o que isso quer dizer? Você pode ser crente e você pode ser salvo, mas você nunca vai viver uma vida plena sem o batismo com o Espírito Santo e com a evidência de falar em outras línguas. Se fosse diferente do que eu estou dizendo aqui, Jesus não diria, fiquem em Jerusalém, até que Jesus sabia que se eles começassem a ser testemunha de Jesus, sem serem revestidos de poder, o resultado seria pouco, o resultado seria prejudicado. Então Jesus disse, pronto, eles são meus discípulos, eles caminharam comigo 3 anos, eu ensinei a verdade, agora eles precisam ser revestidos de poder. Amém? Irmãos, deixa eu lhe dizer, eu posso pregar como for aqui, se não for com poder, não adianta. O louvor pode tocar aqui, se os meninos não estiverem debaixo de poder, não adianta. Você pode falar de Jesus, mas se não estiver revestido de poder, vai ser pouco o resultado. Então, ser revestido de poder é muito importante. Ser batizado com o Espírito Santo é a única forma de viver o Evangelho na sua plenitude. Amém? Glória a Jesus por isso. Pastor, tá, tudo bem, o senhor falou sobre batismo, falou sobre a evidência de falar em línguas, mas lá em Atos diz que os que estavam lá vendo ele sendo batizado, viram eles falando na sua língua. Abra comigo lá em Atos capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano. Diz assim, ó. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Veja só, sempre teve judeu morando em tudo que é parte do continente, né? De toda parte das nações. E sempre em Pentecostes, esses judeus vinham para Jerusalém, para essa festa de Pentecostes. Quando, pois, se ouviu falar aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar a sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses, o que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, helenitas e outros naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Pantífia, Egito e das regiões da Líbia, das imediações da Cirene, dos romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, como cretenses, como arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Vamos lá, preste atenção. Porque eu vou tocar nesse assunto aqui? Porque muitas pessoas defendem que oração em línguas é esse tipo de oração aqui. Existem 3 tipos de falar em línguas. 3 tipos. O primeiro é falar em línguas como linguagem de oração. E essa é para todo crente. E essa é a mais normal que existe.
Existe o dom de falar em línguas como variedade de línguas, que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12. Variedade de línguas, interpretação de línguas, profecias. Variedade de línguas é uma coisa, falar em línguas estranhas é outra coisa. E tem o terceiro, que é esse, que é falar em línguas em outro idioma no qual você não aprendeu, com o propósito de evangelizar e de ser um sinal para os incrédulos. E esse é o mais raro. Mas para aquele evangelho que estava em expansão, que ele precisava ser pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra, ele precisava acontecer. Aleluia. Pastor, por que não acontece hoje com tanta frequência? Porque tu não saiu da tua casa. Por que tu não foi para a África sem saber falar africano? E deixou Deus te usar, abriu tua boca para Deus te usar. Ou na América. O dom não vem sem propósito, irmãos. Amém? Se aparecer, irmãos, alguém de outra língua e Deus quiser alcançar aquela pessoa, Deus pode derramar a habilidade exatamente em qualquer um de nós aqui para alcançar a vida dessa pessoa. Mas isso não é o dom de línguas completo. Mas eu precisava passar por isso aqui para que a gente fechasse esse assunto. Porque agora a gente vai falar sobre o dom de línguas como variedade e como linguagem de oração. Para a gente ver as características, porque há uma diferençazinha. Porque o que você precisa fazer todos os dias, falar em línguas. Não é variedade de línguas, nem esse dom de falar em outros idiomas. É falar em línguas. São 3 tipos de falar em línguas, mas cada um com seu propósito, cada um com sua característica. Amém? Um como sinal para o incrédulo, o outro como um tipo de profecia e o outro como uma linguagem de oração. Agora abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Irmão, você vai ter que ler Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. Ele começa aqui, irmãos, falando no versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 12. Ele começa falando aqui, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes ou sem conhecimento. Então ele começa a ensinar sobre os dons espirituais. Mas eu quero vir logo para a lista dos dons espirituais. Aqui. Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas, há outra capacidade para interpretá-las. Então aqui a gente tem o dom de variedade de línguas. E ok, isso é um dom. E esse dom ele age na igreja junto com a interpretação de línguas. Quando a pessoa não interpreta, alguém no meio da congregação se levanta e interpreta. Então esse dom de variedade de línguas, ele tem um propósito. Abra no capítulo 14 de Atos, ou de 1 Coríntios. Pula 2 folhinhas. Aí, isso. Aqui Paulo começa a fazer uma comparação de profetizar e falar em línguas. Mas ele diz aqui, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistério. Pronto, aqui já matou
A questão do falar em línguas ou falar outro idioma. Porque se ninguém entende, não é outro idioma. Se é falando em mistério, é porque só Deus entende. Você percebe? Ali, em alguns momentos, eles estavam falando, e aquilo que eles estavam falando, eles não entendiam, mas os que estavam ali de outras regiões de Pentecostes, estavam entendendo no seu idioma. Ali era um sinal para os incrédulos. A expansão, se converteram 1.500 pessoas, 3.000 pessoas num dia só. Aí no capítulo 12, Paulo já sistematizando o evangelho, ele diz, existe o dom de variedade e de interpretação de línguas. Aí aqui, ele já está falando sobre falar em línguas, que é diferente de variedade de línguas. E que é diferente de falar em outro idioma pela capacidade das línguas. Aí ele diz, quem fala em línguas não fala a homem, senão a Deus, e fala mistério com Deus e ninguém entende. Aqui já matou um monte. Aleluia. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Agora, irmãos, vamos lá. Olha que coisa linda. Tem pessoas que leem isso aqui e dizem, está vendo? Então não vou orar em línguas não, eu vou só profetizar, porque eu vou edificar a igreja. Aí eu pergunto, como é que eu vou edificar a igreja se eu não edifico a mim mesmo? Um cego pode conduzir outro? Eu posso dar daquilo que eu mesmo não tenho? Eu só posso dar o que eu tenho, irmãos. Eu só posso oferecer Jesus a alguém se eu tenho Jesus. Então, antes de profetizar, irmãos, eu preciso me edificar a mim mesmo. Como é que eu me edifico a mim mesmo? Orando em outras línguas. Amém? Então, eu preciso profetizar? Preciso. Mas eu preciso, antes disso, buscar uma forma de me edificar. E existe uma forma de me edificar, irmãos, que só a igreja tem, que o mundo não tem, que o povo do Antigo Testamento não tinha, que foi providenciada só para a igreja. Qual foi essa forma? Orando em línguas, falando em mistério com Deus, edificando a si mesmo. Aleluia! Irmãos, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Você quer ser um crente edificado? A palavra edifício ou edificação. Edificar é construir. Quando você ora em línguas, você constrói uma estrutura espiritual dentro de você. Quando você fala em línguas, você constrói uma estrutura espiritual dentro de você. Quando você fala em línguas, você constrói uma estrutura, um edifício de fé dentro de você. Abre Judas comigo. Judas, versículo 20. Judas não tem capítulo, né? Versículo 20. Judas antes de Apocalipse. Aqui ele diz a mesma coisa. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como é que eu oro no Espírito Santo? Falando em línguas. E quando eu falo em línguas, eu edifico a minha fé.
Quer ter uma fé forte, irmãos? Fale em línguas. E agora eu estou falando para quem já é batizado com o Espírito Santo e tem preguiça de falar em línguas, e não sabe o poder que tem na mão. Eu não estou falando para quem não é batizado com o Espírito Santo, porque quem é batizado com o Espírito Santo precisa ser batizado com o Espírito Santo. Mas quem já é batizado com o Espírito Santo precisa falar em línguas. Qual foi o primeiro versículo que eu li nessa noite? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Louvo a Deus, Paulo dizendo: eu louvo a Deus, irmãos, que eu oro em línguas mais do que todos vocês. Paulo era construído por dentro. Ele era edificado por dentro. Aí a gente vê nessa geração muito crente almático, muito crente dodói, muito crente carnal, e não sabe por quê? Porque não edificam a vida no Espírito. Não se edifica no Espírito. Um crente oscilante, muito sedento às tentações, muito sedento às pressões desse mundo, porque não se edifica, não constrói uma fortaleza dentro de si. E antes que alguém fale aqui que orar no Espírito é orar com a mente, volte lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Para a gente matar logo essa mentira. Oxe, irmãos, você precisa sair daqui com esse entendimento. Eu podia falar sobre vida eterna como eu estou falando há três quartas-feiras. Eu estou falando sobre Apocalipse, arrebatamento. Se você perdeu, está lá no YouTube. Mas hoje o Senhor falou comigo, eu disse à minha esposa: hoje eu vou falar sobre falar em línguas, especificamente sobre falar em línguas. Então se você veio hoje, não é por acaso, é para você essa palavra. Veja o que ele diz aqui: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Em outras versões diz indouta, sem fruto. Então, irmãos, quando eu falo em outras línguas, quando eu oro no Espírito, a minha mente não entende, e porque não entende, não frutifica. Mas o meu espírito ora de fato, ele está construindo estruturas dentro de mim. Amém? Aí o versículo 15 é muito interessante, irmãos. Olha o que ele diz. Versículo 15, muda aí, Gerson. Que farei, pois? Então, o que eu vou fazer? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Veja que são duas orações aqui que Paulo está explicando. Aqui está muito claro, irmãos. Aqui está muito claro, irmãos. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Você percebe que para Paulo estava muito claro isso. Para Jesus também estava muito claro. Mas Jesus, ele disse: ó, vai acontecer isso, isso e isso, e tal e tal. E subiu. Aí sinto que Paulo chegou e pegou a igreja, começou a pregar para a igreja e disse: espera aí, deixa eu resolver isso aqui. Paulo começa a pregar para a gente que nunca nem ouviu o Antigo Testamento, porque Paulo pregou para os gentios. A igreja de Corinto era uma cidade grega, não era uma cidade de Jerusalém, era uma cidade gentílica de outros deuses. E ele tinha que ensinar miudinho. Então Paulo, ele sistematizou. A primeira teologia sistemática quem fez foi Paulo.
Então, quando Paulo diz aqui claramente, então o que é que eu vou fazer? Se meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, eu vou resolver assim. Eu vou orar no espírito e vou orar com minha mente. Eu vou cantar no espírito e vou cantar na minha mente. O problema é, será que hoje eu faço isso? Ou será que eu só estou cantando com minha mente? Ou será que eu só estou orando com minha mente? E estou desprezando a oração no Espírito? E estou desprezando cantar no Espírito? E estou deixando de ter uma vida espiritual, uma edificação espiritual? Aleluia! Aleluia! As melhores decisões que eu tomei na minha vida, irmãos, foi debaixo de oração em outras línguas. As decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, os posicionamentos mais difíceis que eu tomei na minha vida e acertei, foi porque eu estava orando em línguas, irmãos. Enquanto eu orava em línguas, clareza sobre todos os assuntos vinham ao meu coração. Enquanto eu orava em línguas, os olhos do meu entendimento eram abertos. Falar com Deus em mistério salvou a minha vida. Um grande homem de Deus, ele disse que descobriu o poder de orar em línguas quando Deus falou com ele que ele ia ser um grande evangelista, e ele não entendeu na hora o tempo e o modo disso acontecer, e largou o emprego, achando que ia ser imediatamente, e não era imediatamente. E quando ele largou o emprego, viu que ia ficar sem emprego, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? É como se Deus dissesse: eu não mandei você largar o emprego, eu só disse que seria. Aí ele disse: eu trabalhava 8 horas, então ele disse: eu vou ficar orando 8 horas. Ele era um crente pentecostal, de joelho no chão, e ele começava a orar em línguas 8 horas por dia, 8 horas por dia, e parece que no início não estava nada acontecendo, até que de repente ele foi numa reunião, e nessa reunião ele orando em línguas, Deus falou com ele algo. Essa mulher está com artrite, ela está com a diferença de uma perna e da outra. E ele começou a ter a interpretação daquilo que ele estava orando. E de repente ele falou com ela. E ela disse: é isso mesmo que eu tenho. Ele disse: me veio a sua radiografia na mente. E ela disse: pois é. Aí ele disse: eu posso orar por você? Ela disse: pode. Mas na cabeça dela, ele ia orar por ela quando chegasse em casa. Ele começou a orar por ela na hora, e o pregador falando, e ele começou a orar por ela, e aquela bagunça no meio do culto, e quando iam mandar ele calar a boca, a mulher começou a perceber os ossos estralando, e ela foi curada instantaneamente. E ela disse: eu percebi no meu espírito agora, que quem quiser ser curado como eu fui, venha que esse homem vai orar por você. Ele disse: eu? E ele começou a orar pelas pessoas naquela reunião, que não tinha nada programado, e ele começou o ministério dele de repente. E toda vez que ele ia para uma reunião, a partir daquele dia, ele dizia: você quer ter o que eu tenho? Você precisa fazer o que eu faço. Você quer ter os resultados que eu tenho? Você precisa fazer o que eu faço. A pregação dele a partir desse dia foi assim. E o que é que ele fazia? Ele vivia uma vida de oração em outras línguas. Aleluia. Muitos casamentos vão deixar de ser desfeitos através da oração em outras línguas. Outro homem de Deus, esse brasileiro, Deus falou com ele para ele ir numa rua, e tinha um cara adivinhando a vida dos outros, com um espírito de engano. E ele se aproximou, e Deus disse a ele: começa a orar em outras línguas baixinho aí. E ele começou a orar. Enquanto ele estava, esse que hoje é pastor, começou a orar por ele, começou a orar em línguas naquele lugar ali, caladinho, bem baixinho.
Aquele homem não conseguia mais adivinhar a vida de ninguém. E aquele homem chegou a dizer: alguém aqui está me atrapalhando. E Deus disse a ele: se afaste. E quando o homem de Deus se afastou, aquele homem começou a adivinhar de novo. E aquele homem, quando voltou de novo e começou a orar em línguas pertinho de novo, aquele homem já não conseguia mais interpretar ou adivinhar mais nada. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está orando em outras línguas, você está orando e falando mistérios com Deus. Você está doando a sua boca para que a vontade de Deus se manifeste sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Abra comigo Efésios capítulo 5, versículo 18. O que nós falamos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, orarei no Espírito e orarei com minha mente, cantarei em Espírito e cantarei com a minha mente. E aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, divisão, discórdia, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, como vou me encher do Espírito? Versículo 19: falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A Bíblia diz: falando no Espírito, eu edifico o meu espírito, eu oro de fato, eu edifico a minha fé santíssima, eu me encho do Espírito. Oh, aleluia. Veja lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu acho que esse é o texto da minha vida. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10: mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Presta atenção, irmãos, isso aqui é poderoso, irmãos. Isso aqui vai fechar todo o motivo pelo qual nós precisamos orar em línguas todos os dias. Porque a gente diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Oh, meu Deus, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, eu sei que é aquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque eu te amo, Senhor. Mas fica um mistério. Porque se o olho não viu, se o ouvido não ouviu, como é que eu vou saber? Aí fica sempre nesse limbo, nessa utopia. Ah, Deus tem coisas grandes preparadas para mim, mas nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. Como é que eu resolvo essa equação? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém. Mas, então eu vou correr atrás de profeta agora, pastor. Vou correr atrás de monte. E aqui no Acre eu descobri que tem monte que é abaixo do nível da terra. Uma vez eu estava passeando com uma pessoa,
E ela passou comigo no carro e disse assim: pastor, aqui era um monte onde eu orava. Eu disse: aonde? Ela: aqui. Eu disse: aqui está mais para o vale. A pista está mais alta. Estou criticando quem vai para o monte não, irmãos. Eu estou criticando quem é viciado em descobrir aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, atrás de profecia em todo canto. Pare com isso. Porque Deus nos revela pelo Espírito. E aqui nós lemos no capítulo 14, que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito fala em mistério com Deus. Nosso espírito é edificado e fala de fato. E aqui está dizendo no versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Aqui está dizendo, irmão, que o meu espírito, quando eu estou falando em línguas, ele está falando com Deus exatamente aquilo que eu preciso. Porque ele me conhece como nem eu mesmo me conheço. O meu espírito me conhece como a minha mente não me conhece. Então por isso que o meu espírito ora perfeitamente. E por mais que eu não esteja sendo edificado, na minha mente, o meu espírito está orando o que eu preciso. Porque quem me conhece mais do que o meu próprio espírito? E quem conhece a Deus mais do que o Espírito de Deus? Aí ele diz, eu coloquei, para resolver isso, eu coloquei o meu espírito, Deus dizendo, dentro do espírito de vocês. E quando você ora em línguas, existe uma comunicação, existe um testemunho interior, existe uma construção, um relacionamento, um edifício de fé, de paz, baseado naquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração humano, mas eu estou edificando de espírito para espírito, do espírito do homem para o espírito de Deus, do espírito de Deus para o espírito do homem. Eu estou fazendo uma edificação que o diabo não pode destruir, eu estou fazendo uma edificação que as coisas desse mundo não podem destruir, eu estou fazendo uma edificação que os problemas dessa vida não podem destruir. É uma edificação poderosa que foi preparada para mim. Aleluia. Eu quero ver o diabo derrubar um crente que está firmado assim. Deus te quer cheio do Espírito, irmãos. Deus criou uma ferramenta, porque, deixa eu dizer, eu vou encerrar com isso. Deus, a oração em outras línguas, o falar em línguas, não é uma premiação para os crentes santos da terra. Ou os mais santos serão premiados com falar em outras línguas. Não. Falar em outras línguas é uma ferramenta para a santificação, para a edificação, para o fortalecimento. Diga comigo, falar em línguas é uma ferramenta. Fique de pé.